Imagine estar em um avião comercial quando você ouve os motores pararem de rugir. O primeiro instinto é pensar que tudo acaba ali, mas a realidade é completamente diferente. Um avião sem combustível não despenca imediatamente no chão. Na verdade, ele se transforma em algo inesperado. Um planador gigante de 100 toneladas que pode voar sem motores por vários minutos, até percorrer distâncias impressionantes. Quando os motores de um avião param por falta de combustível, a aeronave não perde instantaneamente sua capacidade de voar. A inércia e o design aerodinâmico permitem que ela continue no ar, descendo gradualmente. Um Boeing 737, por exemplo, pode planar aproximadamente 3 quilômetros para cada 300 metros de altitude que perde. Isso significa que, de uma altitude de cruzeiro típica de 11.000 metros, teoricamente ele poderia percorrer mais de 100 quilômetros antes de tocar o solo. No dia 23 de julho de 1983, o voo 143 da Aeroplaneta decolou de Montreal rumo a Edmonton, com 69 passageiros a bordo. No meio do trajeto, sobre a província de Manitoba, os alarmes começaram a soar. O painel de instrumentos mostrou algo que os pilotos, o capitão Bob Pearson e o primeiro oficial Maurice Quintal, nunca tinham visto: leituras de combustível em zero. Segundos depois, o motor esquerdo parou e, em seguida, o direito. O avião ficou em silêncio absoluto a mais de 12.000 metros de altitude. O que havia acontecido era um erro de cálculo devastador. O Canadá estava em transição do sistema imperial para o métrico, e alguém confundiu libras com quilogramas ao carregar o combustível. O avião tinha menos da metade do combustível necessário. Mas aqui vem o fascinante. Pearson era piloto de planadores no tempo livre. Ele sabia perfeitamente como fazer uma aeronave voar sem motor. Sem combustível, os sistemas hidráulicos principais pararam. As superfícies de controle do avião, os ailerons, lemes e flaps, normalmente se movem com pressão hidráulica gerada pelos motores. Sem essa pressão, o avião ficou extremamente difícil de controlar. Mas os engenheiros aeronáuticos sempre pensam no pior cenário possível. Por isso existe algo chamado RET. O RET, ou turbina de ar de acionamento por corrente de ar, é um pequeno gerador que se desdobra automaticamente da parte inferior da fuselagem quando há perda total de energia. Esse dispositivo aproveita a velocidade do ar que passa sob o avião para gerar eletricidade e pressão hidráulica de emergência. Não é suficiente para todos os sistemas, mas mantém funcionando os controles de voo básicos e alguns instrumentos críticos. É literalmente a diferença entre ter algum controle do avião ou não ter nenhum. Pearson e Quintal sabiam que não chegariam a nenhum aeroporto próximo. Procuraram desesperadamente alternativas no mapa. Quintal lembrou de uma antiga base militar em Gimli, Manitoba, que agora estava fechada. Era a única opção deles. O que não sabiam é que essa pista abandonada havia se transformado em um circuito de corridas de carros, e naquele dia havia famílias aproveitando um evento esportivo. O avião descia em silêncio. A taxa de descida era de aproximadamente 600 metros por minuto, muito mais rápida do que uma descida normal. Os passageiros notaram que algo estava errado, mas a tripulação manteve a calma para evitar pânico. Pearson ajustava constantemente o ângulo do avião, buscando o equilíbrio perfeito entre velocidade e distância. Muito inclinado e cairiam mais rápido, muito horizontal e perderiam velocidade até entrar em stall. Quando finalmente avistaram a pista de Gimli, enfrentaram outro problema. Vinham alto demais e rápido demais. Em um pouso normal, os pilotos usam os flaps para aumentar a resistência e reduzir a velocidade. Mas sem pressão hidráulica completa, essa opção era limitada. Pearson fez algo que normalmente é proibido em aviões comerciais, mas que é padrão em planadores: um escorregamento lateral. Um escorregamento lateral consiste em inclinar o avião para um lado enquanto se usa o leme na direção oposta, criando uma posição cruzada que aumenta dramaticamente a resistência ao ar. É como abrir um paraquedas invisível. O avião perdeu altitude e velocidade rapidamente. Os carros na pista viram uma sombra gigante se aproximando e saíram disparados para os lados. O trem de pouso dianteiro não se desdobrou corretamente por falta de pressão hidráulica.
Quando as rodas traseiras tocaram o asfalto, o nariz do avião bateu na pista com força, gerando uma chuva de faíscas. O avião deslizou até parar completamente. 0 fatalidades. Todos os passageiros foram evacuados sãos e salvos. O evento ficou conhecido mundialmente como o Planador de Gimli. Mas aqui não acabou tudo. Esse incidente transformou completamente os protocolos da aviação. Como é possível que um avião comercial fique sem combustível em pleno voo? A resposta está em múltiplas falhas simultâneas, algo que as companhias aéreas modernas tornaram praticamente impossível. Hoje em dia, os aviões calculam o combustível necessário com sistemas redundantes. Não é só encher o tanque até parecer suficiente. Existem regulamentações internacionais rigorosas. Um voo deve carregar o combustível necessário para chegar ao destino, mais combustível adicional para voar até um aeroporto alternativo, mais uma reserva de emergência de pelo menos 30 minutos adicionais, mais combustível para possíveis desvios por clima ou tráfego aéreo. São camadas sobre camadas de segurança. Os sensores de combustível em aviões modernos são triplicados. Se um falha, há 2 mais verificando as leituras. Os sistemas informáticos alertam os pilotos muito antes de haver um risco real. Os computadores de voo monitoram constantemente o consumo e recalculam se o combustível restante é suficiente para chegar ao destino com todas as reservas exigidas. Além disso, o combustível de aviação é incrivelmente denso em energia. Um Boeing 787 pode transportar combustível suficiente para voar mais de 14 mil quilômetros sem escalas. Os tanques são desenhados com defletores internos que evitam que o combustível se desloque violentamente durante manobras, garantindo que os motores sempre tenham acesso ao líquido, mesmo quando as reservas estão baixas. O que ninguém te conta é que os pilotos treinam especificamente para cenários de falha total de motor. Os simuladores de voo incluem exercícios em que os 2 motores param e os pilotos devem encontrar um lugar seguro para pousar. Não é só teoria, é prática repetida até virar instintivo. Sem combustível, os sistemas hidráulicos principais pararam. As superfícies de controle do avião, os ailerons, lemes e flaps, normalmente se movem com pressão hidráulica gerada pelos motores. Sem essa pressão, o avião ficou extremamente difícil de controlar. Mas os engenheiros aeronáuticos sempre pensam no pior cenário possível. Por isso existe algo chamado RET. O RET, ou turbina de ar de acionamento por corrente de ar, é um pequeno gerador que se desdobra automaticamente da parte inferior da fuselagem quando há perda total de energia. Esse dispositivo aproveita a velocidade do ar que passa sob o avião para gerar eletricidade e pressão hidráulica de emergência. Não é suficiente para todos os sistemas, mas mantém funcionando os controles de voo básicos e alguns instrumentos críticos. É literalmente a diferença entre ter algum controle do avião ou não ter nenhum. Pearson e Quintal sabiam que não chegariam a nenhum aeroporto próximo. Procuraram desesperadamente alternativas no mapa. Quintal lembrou de uma antiga base militar em Gimli, Manitoba, que agora estava fechada. Era a única opção deles. O que não sabiam é que essa pista abandonada havia se transformado em um circuito de corridas de carros, e naquele dia havia famílias aproveitando um evento esportivo. O avião descia em silêncio. A taxa de descida era de aproximadamente 600 metros por minuto, muito mais rápida do que uma descida normal. Os passageiros notaram que algo estava errado, mas a tripulação manteve a calma para evitar pânico. Pearson ajustava constantemente o ângulo do avião, buscando o equilíbrio perfeito entre velocidade e distância. Muito inclinado e cairiam mais rápido, muito horizontal e perderiam velocidade até entrar em stall. Quando finalmente avistaram a pista de Gimli, enfrentaram outro problema. Vinham alto demais e rápido demais. Em um pouso normal, os pilotos usam os flaps para aumentar a resistência e reduzir a velocidade. Mas sem pressão hidráulica completa, essa opção era limitada. Pearson fez algo que normalmente é proibido em aviões comerciais, mas que é padrão em planadores: um escorregamento lateral. Um escorregamento lateral consiste em inclinar o avião para um lado enquanto se usa o leme na direção oposta, criando uma posição cruzada que aumenta dramaticamente a resistência ao ar. É como abrir um paraquedas invisível.
O avião perdeu altitude e velocidade rapidamente. Os carros na pista viram uma sombra gigante se aproximando e saíram disparados para os lados. O trem de pouso dianteiro não se desdobrou corretamente por falta de pressão hidráulica. Quando as rodas traseiras tocaram o asfalto, o nariz do avião bateu na pista com força, gerando uma chuva de faíscas. O avião deslizou até parar completamente. 0 fatalidades. Todos os passageiros foram evacuados sãos e salvos. O evento ficou conhecido mundialmente como o Planador de Gimli. Mas aqui não acabou tudo. Esse incidente transformou completamente os protocolos da aviação. Como é possível que um avião comercial fique sem combustível em pleno voo? A resposta está em múltiplas falhas simultâneas, algo que as companhias aéreas modernas tornaram praticamente impossível. Hoje em dia, os aviões calculam o combustível necessário com sistemas redundantes. Não é só encher o tanque até parecer suficiente.